Comprar uma câmera ou comprar um celular? Será que existe tanta diferença assim na qualidade de imagem? Se existe diferença, qual seria essa diferença? Nesse vídeo aqui eu vou comparar o iPhone 16 Pro Max com a Sony ZV-E10. Mas claro que esse comparativo também serve para o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, porque é exatamente a mesma coisa. Não muda nada na qualidade de imagem. Eu não vou comparar os outros iPhones porque eu já expliquei em outros vídeos que o iPhone 15 Pro Max trouxe um salto para a qualidade de imagem do iPhone. O 14 já tinha uma qualidade de imagem fantástica, mas o ProRes mudou o jogo completamente. Se você ainda não sabe o que é o ProRes, é um arquivo criado pela própria Apple para te ajudar a manter a máxima qualidade possível do seu celular sem deteriorar a imagem. Aqui eu tenho dois arquivos, um filmado no modo normal do iPhone e o outro filmado em ProRes. O arquivo em ProRes ele vem cru assim, sem cor, sem saturação, sem contraste, sem nada, porque é um arquivo em que a gente vai trabalhar depois na pós-produção, onde eu consigo mais flexibilidade para poder alcançar todos os tons que tem em uma imagem, os tons claros, os tons médios, os tons escuros e, claro, ter uma flexibilidade para poder trabalhar nas cores dessa mesma imagem. Eu comecei mostrando vocês essa imagem aqui do Standard e do ProRes sem correção e agora eu quero que você coloque bastante atenção nessa imagem para você ver o ProRes corrigido. Você consegue enxergar muito mais tons na imagem feita em ProRes, mesmo depois da conversão para 709. Eu registro minha vida através do meu telefone já faz alguns anos, e uma das coisas que sempre me incomodou demais quando se trata de imagens feitas com o celular é a densidade de pixel. Se você observar nos detalhes das janelas, dos prédios, das pessoas, é estranho, dá para você ver que essa imagem foi feita com o celular. Quando a gente trabalha com câmera, a sensação é mais natural, não só pela densidade de pixel, mas também pela profundidade. Você consegue ver que é muito mais natural para o seu olho ver e compreender aquele take. Nesse mesmo lugar eu fiz uma imagem com o meu celular. E olha só, se a gente der um zoom, você consegue perceber que o pixel ainda é estranho. Se não ficou tão evidente, olha só essa outra imagem aqui, olha. Você consegue ver que o pixel fica muito combinado, é como se fosse uma nitidez meio forçada, meio estranha, não tão natural para os olhos. Além disso também, os tons não são naturais. Isso foi o que fez com que muita gente ao longo dos últimos anos preferisse gravar com a câmera do que com o celular. Agora está na hora da gente ver se realmente faz diferença hoje em dia eu ter um iPhone 15 Pro Max ou um 16 Pro Max ou uma Sony ZV-E10, por exemplo. Tudo que vocês vão ver aqui nesse vídeo não é tentando convencer você de qual clube você vai fazer parte, se é do clube da câmera ou se é do clube do iPhone, que está me filmando aqui agora, por exemplo. Meu intuito com esse vídeo é te mostrar que ambas essas ferramentas, a câmera e o celular, servem para poder solucionar problemas diferentes. E ainda tem um quesito a mais ainda que eu preciso acrescentar aqui, é que depende muito do nível de intimidade que você já tem com o universo de produção audiovisual. Vocês vão ver que nesse vídeo aqui eu falo muito sobre o ProRes, que é onde você consegue literalmente elevar o patamar do celular para um patamar de câmera. Só que pouquíssimas pessoas vão filmar em ProRes, porque os arquivos são gigantescos, tá bom? Os arquivos são grandes. Eu não me importo com isso, eu compro mais HD, uso espaço na nuvem, isso não é um problema para mim, mas para muita gente pode ser um problema. E lembrando, eu não estou falando sobre filmar em log, eu estou falando sobre filmar em ProRes. Por que é o ProRes se você está caindo nesse vídeo aqui agora? O ProRes ele é um arquivo em que eu consigo filmar com a máxima capacidade do celular. Basicamente o arquivo não tem, compreensão. Mas não é só isso que a gente precisa levar em consideração quando a gente está filmando com o celular, porque ele ainda continua tendo esse aspecto, tá vendo, de celular. Eu estou filmando aqui com a imagem do iPhone 16 Pro Max, mas mesmo assim ele não tem aquela coisa da câmera ainda, mesmo eu tendo uma iluminação, um cenário, um áudio muito bom, ele ainda não chega no nível da câmera. Eu quero mostrar para vocês verem aqui nesse vídeo. Em alguns momentos fica muito similar, em alguns momentos fica ainda melhor, mas o intuito é mostrar para vocês que cada uma das ferramentas tem aplicações diferentes. Antes da gente continuar, eu queria te fazer uma pergunta e também uma provocação muito importante e muito interessante. Imagine você receber $100 mil para poder produzir o vídeo que você quiser. Pois é, isso não é mais um sonho, isso é uma realidade. O Artlist, um dos parceiros aqui do canal, que para quem não conhece é um banco de música, um banco de imagens, um banco de sound effects, um banco de presets, plugins, entre outras coisas para poder melhorar o seu vídeo. Eu já fiz diversos vídeos aqui no canal sobre o Artlist, se você quiser assistir, convido você, o link tá aqui no card. O Artlist está fazendo um concurso valendo $100 mil. A gente está dizendo aqui
de R$550 mil, R$500 mil para você produzir o vídeo que você quiser. Pode ser uma animação 3D, um curta-metragem, enfim, o projeto que você quiser. Muitos de nós filmmakers sonhamos em produzir algum projeto autoral. Só que para isso a gente tem que abdicar de tempo, dinheiro, ter recursos, ter pessoas. E às vezes a gente não está disposto a sacrificar o nosso trabalho para poder apostar em alguma ideia que só a gente teve. Mas, se você tivesse alguém para poder financiar o seu projeto e você conseguir ter tempo para poder se dedicar a ele, tudo mudaria, não é verdade? Para você participar desse concurso é muito simples. Você só precisa gravar um vídeo de até 90 segundos explicando sobre o seu projeto. E assim que você gravar esse vídeo, você vai postar ele ou no seu YouTube, ou no seu Instagram, ou no seu TikTok e colocar a hashtag Artlist100Fund. Assim que você colocar esse vídeo no ar, você vai no site do Artlist e fazer o cadastro. O link está aqui embaixo na descrição, só tem que preencher lá o formulário, colocar o seu vídeo e também fazer uma breve descrição do que é esse projeto. Um projeto como esse com certeza mudaria a sua vida. Não só pelo dinheiro que você vai ter acesso para produzir a sua ideia, mas pelas pessoas que você vai conhecer e também como que isso pode alavancar o seu trabalho dentro da profissão. Bom, só você seguir os links, está aqui embaixo na descrição. Eu desejo muita sorte a você. Agora, vamos voltar ao nosso review. Enquanto eu produzia esse vídeo, uma das conclusões que eu cheguei é que se você vai filmar alguém, você está filmando alguma pessoa, ter uma câmera é a melhor coisa a se ter, tá? Porque você consegue ter looks diferentes e você consegue agradar o cliente com uma facilidade muito maior do que simplesmente filmar com o celular. Principalmente se você tiver a oportunidade de trocar de lente, tiver opções diferentes de lente aí dentro do seu setup para você conseguir produzir um filme mais bonito. A lente faz muita diferença na composição da sua imagem. Aqui no nosso canal tem vários vídeos falando sobre, mas eu queria só reforçar isso daí. Agora, se você não vai filmar ninguém, você vai se filmar, seja viajando, seja em casa, seja no seu dia a dia, enfim, eu acho que o iPhone é uma das melhores coisas que você pode ter. Porque a câmera, ela vai aumentar um processo, né? Ela vai aumentar uma barreira ali na sua produção de conteúdo. E isso vai fazer com que você demore mais. Claro, isso depende do nível de intimidade que você tem com uma câmera. Se você tem domínio da sua câmera, fica muito mais fácil para você conseguir executar isso com velocidade. Não como se faz com o celular, porque o celular literalmente ligou, gravou, mas você vai ter um step a mais ali. O difícil, cara, é que depois que você conhece a qualidade de imagem de uma câmera, é muito difícil você simplesmente voltar a filmar com o celular. A não ser que sejam coisas rápidas, que sejam registros, que sejam coisas que estão acontecendo no seu dia a dia. Se você é um pai de família e foi com sua família para o parque, se você é um criador de conteúdo que gosta de viajar com coisas leves, sem ter nada pendurado em você, sem ter mochila, sem nada. Enfim, é só você aprender a se situar e categorizar aí na sua cabeça que tipo de conteúdo que você vai produzir, porque tem coisa que a câmera vai ser indiscutivelmente melhor, tem coisa que o celular vai ser indiscutivelmente melhor. Uma das maiores diferenças quando se trata de iPhone e câmera é profundidade de campo. E isso fica ainda mais evidente quando você está utilizando alguma tele. Então, por exemplo, agora você está vendo a imagem do celular e essa imagem do iPhone 16 Pro Max filmando em ProRes em 5 vezes, mesmo que eu tenha a iluminação toda preparada aqui, ainda assim não chega naquele nível da câmera. Olha só para vocês verem a câmera como que fica. Fica muito mais bonito, por mais que seja um detalhe muito simples, ainda faz muita diferença na hora de você gravar, tá? Essa profundidade a gente não consegue alcançar ainda com o iPhone por causa do sensor. Quando se trata de produção de vídeos com celular à noite, tudo muda, porque a interpretação de luz do celular é uma, a interpretação de luz da câmera é outra, e o fato da câmera ter essa possibilidade de trocar de lente, manter o mesmo sensor e utilizar lentes diferentes, eu consigo ter esse desfoque maravilhoso. E não é só pelo desfoque em si, né? Desfoque pelo desfoque eu posso criar na pós-produção também depois, utilizando o iPhone, mas é pelo senso de profundidade, o quão natural fica a imagem quando eu estou filmando com uma lente profissional em uma câmera profissional. Nesse caso agora eu estou filmando com a Sony ZV-10. Se eu estivesse utilizando uma full frame, a evidência desse blur seria ainda maior. Mas como a gente está comparando esses dois aparelhos, né, você consegue ver como que o celular ele não alcança essa profundidade ainda. A gente consegue observar aqui no fundo, consegue observar esse outro lado aqui também.
Claro que outra coisa que muda também é a interpretação da luz. Então, o tanto de luz que tem no abajur, o tanto de luz que aparece na câmera, o tanto de luz que aparece no celular. Enfim, eu vou deixar esses dois arquivos para vocês aqui embaixo na descrição. Quem quiser baixar aí para poder comparar, né, fazer alguns testes de cor e o que vocês quiserem, fiquem à vontade, tá? No caso do iPhone, eu tô gravando em ProRes Log, que é essa imagem que você está vendo agora, lavado, e aí eu insiro o LUT e faz essa grande diferença. E no caso da Sony ZV-10, também estou filmando em S-Log3, tá? S-Log3, e quando eu aplico o LUT, ele fica dessa forma. Faz muita diferença quando você entende de color grading, temperatura de luz, balanço de branco e do arquivo da câmera que você está filmando, tá bom? Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam em relação a esses testes aqui. Eu comecei esse vídeo mostrando exatamente a performance durante a noite, porque todos os vídeos que eu vi até hoje era sempre durante o dia. Agora a gente vai testar em ambientes externos e internos para poder comparar a qualidade de imagem. Desde o momento em que eu comecei a gravar esse vídeo, eu estava muito mais tendencioso a falar apenas da câmera. Mas depois de ver as imagens lado a lado, no mesmo ângulo, filmando a mesma coisa, eu percebi que o iPhone realmente consegue alcançar um nível absurdo assim. Claro que aqui eu estou filmando em ProRes. Se você estiver filmando sem usar o ProRes, eu acredito que você não consegue alcançar a mesma profundidade de tons na imagem que você está filmando. E também você não consegue recuperar caso você precise. Nessa imagem, por exemplo, ela está um pouco mais super exposta no iPhone, mas o fato de eu estar filmado em ProRes, eu consigo recuperar essa iluminação aqui na pós-produção, voltando ela para o tom natural, o que é fantástico. Mas assim, analisando as imagens lado a lado, o iPhone não está ficando para trás mais em relação à câmera não, viu? E aí, o que vocês acham? Embora eu prefira a profundidade de campo da câmera e a textura da câmera, ver essa imagem aqui me deixa um pouco chocado. Eu tive apenas 2 dias com o iPhone 16 Pro Max, mas desde que eu peguei ele, apesar da similaridade muito grande com o iPhone 15 Pro Max, o que você consegue fazer com o ProRes desses dois telefones é simplesmente absurdo. Esse foi um dos primeiros takes em 4K 120 frames que eu fiz com ele, filmando em ProRes através do aplicativo da Blackmagic. E olha, eu não sei nem o que eu posso te dizer. E hoje em dia, não se trata apenas da qualidade da imagem. O iPhone tem uma qualidade de imagem incrível. É mais sobre a versatilidade, sobre a usabilidade de uma câmera. O que você consegue fazer, o que o arquivo entrega para você. O iPhone, especialmente do iPhone 15 em diante, com esse arquivo em ProRes, você consegue alcançar resultados incríveis, mas ele ainda continua tendo um sensor pequeno e ele continua tendo as suas limitações. Tem muita gente que pode até falar, né? Ah, Lucas, mas aí é só você utilizar a câmera principal do iPhone, que tem muito mais qualidade e enxerga muito mais no escuro. Isso é verdade, eu poderia utilizar. Mas se eu quero ter esse look, eu não quero ficar próximo da câmera, eu quero manter esse senso estético, eu prefiro utilizar uma câmera que tenha esse zoom, né? Que tenha um zoom de 5 vezes, equivalente a 120mm. Se eu quero ter esse mesmo look, eu não vou conseguir utilizar a máxima qualidade do meu celular. E mesmo filmando em ProRes, igual eu estou filmando nesse momento, eu não vou conseguir chegar nesse resultado, porque o arquivo já está muito deteriorado, porque não tem luz o suficiente para o iPhone enxergar. E aí, ficou claro? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, que eu quero ver também a sua opinião. Outra coisa que muita gente também vai levar em conta na hora de escolher entre a câmera e o celular é o fato de você ter que ter lente para fazer a câmera funcionar, o que é totalmente normal, mas que quando se compara com o iPhone, você já compra uma câmera que tem 3 lentes diferentes, embora ela não consiga fazer 100% do trabalho que uma lente profissional faz. Na câmera, se você quer utilizar a melhor qualidade da sua câmera, você vai ter que investir em uma boa lente, porque o sensor está ali, mas para ele enxergar da forma em que você deseja, você precisa investir em uma boa lente. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal. E aqui, por exemplo, eu escolhi a 11mm, a 16mm e a 85mm para poder simular as mesmas lentes do iPhone. Já foi a época em que as câmeras entregavam uma imagem muito superior à qualidade de um celular. Mas hoje em dia, isso mudou muito. Os celulares já alcançam uma qualidade inacreditável, principalmente o iPhone filmando em ProRes. Se até essa altura do vídeo você ainda continua confuso se você compra uma câmera ou um celular, essa é a ideia, te mostrar que se você tem conhecimento, você consegue executar muito bem com os dois equipamentos. Mas para ficar mais fácil você saber qual que você vai investir, eu vou te ajudar. Eu vou dividir em 2 grupos, criador de conteúdo e filmmaker.
quem é ou vai ser um criador de conteúdo, as minhas recomendações são as seguintes. Se você quer criar conteúdo para o Instagram ou para o TikTok, vá de iPhone. Nem pense muito, apenas vá de iPhone. E seja ele qual for, o 13, o 14, o 15, não vai fazer muita diferença para você ter todas as configurações avançadas do iPhone 15 e do iPhone 16. Se você quer criar vídeos para o YouTube, aí vai depender do tipo de conteúdo que você produz. Se é vlog, se é lifestyle, se é conteúdo educacional, entre outros vídeos. Não só isso, como também depende da referência que você tem em mente. Qual que é o nível ou qual que é a estética que você quer alcançar. Já para quem quer ser filmmaker, vai depender de quanto que você tem para poder investir. Se você não tem muito, comece com o seu celular mesmo. Ele será uma excelente porta de entrada. Se você já tem dinheiro para investir em uma câmera, com certeza vá de câmera. Você pode acelerar seu processo e alavancar sua carreira muito mais rápido. E também eu quero te lembrar que o mercado te vê diferente quando você tem uma câmera na mão. Bom, eu já expliquei isso muito mais aprofundado em outro vídeo, eu recomendo que você assista, o link está aqui em cima no card. Ao longo das últimas viagens que eu tenho feito, eu tenho filmado 90% com o meu celular. Antes eu levava a câmera, o gimbal, tripé, várias lentes, filtros, e hoje, tendo o ProRes e essa qualidade de imagem que o iPhone está entregando, já tem sido muito satisfatório para o tipo de vídeo que eu faço quando eu estou viajando. Principalmente filmando sozinho e filmando a mim mesmo. Resumindo, filmar com o celular é muito conveniente. Eu tenho filmado muita coisa com o celular, mas às vezes eu sinto falta da câmera. É diferente o contato que você tem quando você está filmando com a câmera. Ter que trocar de lente, ter um processo mais devagar, te faz pensar diferente também. Eu só tenho utilizado mais o celular pela simplicidade que é de filmar com ele. E ainda filmar e ter um arquivo tão bom como o ProRes para poder produzir, meio que facilitou a minha vida ao longo dos últimos meses. Eu quero te lembrar que ambos têm a capacidade de capturar o que você vê, mas você precisa ver. Aprender a ver é uma arte por si só. Se você aprende a ver e aprende a contar histórias, qualquer um dos dois equipamentos vai lhe servir. A essa altura do vídeo, eu já estou muito impressionado com o que a gente consegue fazer com o celular. Igual vocês estão vendo, a qualidade de imagem, cara, é simplesmente absurda. Só que a câmera ainda consegue trazer uma profundidade que o celular ainda não chegou lá, tá? Assim, tá perto, ele tá perto de chegar, mas ele não chegou lá ainda. A Sony ZV-10, que é a câmera que eu tô comparando nesse vídeo, eu já viajei o mundo com essa câmera, capturando imagens de todos os estilos que você imaginar. E assim, a imagem que você consegue tirar dessa câmera quando você domina ela é simplesmente fantástica, tá? Tanto na profundidade de campo, nas composições, a possibilidade de usar lentes diferentes, de você utilizar o 4K, ter mais textura, ter o S-Log3, ter o HLG, enfim, essa câmera é simplesmente fantástica. Se você não chegou nesse nível que eu acabei de falar, de conseguir extrair as imagens cinemáticas dessa câmera aqui, é porque você ainda não domina essa câmera, tá? Tem gente que até às vezes troca a câmera pelo celular e começa a filmar com o celular porque acha que a qualidade é melhor. Na verdade é só porque você não domina a câmera ainda. A partir do momento que você começa a entender, ela passa a ser uma extensão de você e ela faz exatamente o que você deseja. Se você quer ter esse domínio da sua Sony ZV-10 e quer que ela faça exatamente o que você deseja, clica no link que está aparecendo aqui na descrição do curso da Sony ZV-10. A gente tem um curso completo te ensinando tudo o que você precisa saber para você dominar essa câmera e conseguir mexer nela, até mesmo de trás para frente. É muito simples, muito rápido, eu tenho certeza que as suas imagens nunca mais serão as mesmas. E claro, antes desse vídeo acabar, eu queria que você comentasse aqui embaixo o que você prefere. Uma câmera para poder produzir os seus vídeos ou um celular? Se você capta para você mesmo ou se você capta para clientes. Vai ser muito legal de ver o que você está vivendo e o que você pensa em relação a esse tópico que a gente trouxe hoje. Bom, obrigado por assistir até aqui. Vou deixar aqui na tela um vídeo que tem super a ver com você e a gente se vê nesse outro vídeo ou a gente se vê na próxima etapa.